primeiro requerimento, presidente, o 4505, ele versa sobre solicitar a Avenida Padre Biapina, no bairro do Sancho, no programa Calçada Legal. Como esse, existem outros requerimentos também solicitando a questão da calçada legal. E aí eu vou dizer a Vossa Excelência, o 4553 tem também o 4706, também é calçada legal. Acho que são esses, presidente, com relação à calçada legal. Esses eu vou fazer em bloco. O que é que acontece quando a gente solicita que o programa, vereador Rinaldo Júnior, calçada legal, seja implantado nessas ruas que a gente citou? E eu vou usar como exemplo esse primeiro requerimento, que é da rua da Avenida Padre Biapina, no bairro do Sancho. A nossa equipe, circulando a cidade, percebe que o programa Calçada Legal é um direito de toda pessoa que tem dificuldade de mobilidade, certo? Que é pessoa com deficiência. E essa garantia, a garantia desse direito, ela é crucial para que a gente possa dizer que a nossa cidade, nessa cidade, as pessoas conseguem ter mobilidade. Eu lembro bem aqui que, na ocasião da Comissão de Mobilidade, o presidente, o presidente na época era Rodrigo Coutinho, meu correligionário, que já está na fila do aparte. Em várias das discussões que nós fizemos no seio da comissão, nós percebemos que o Recife é um bairro, é uma cidade, onde nos bairros principais as pessoas se deslocam, fazem o seu deslocamento pelas calçadas. Ou seja, é preciso que nós tenhamos calçadas o tempo inteiro bem cuidadas, bem como com acessibilidade, para que o cadeirante, as pessoas com dificuldade de mobilidade ou reduzida, ou com muita dificuldade, como as pessoas idosas, possam fazer seu deslocamento com segurança. Ao mesmo tempo que a gente coloca nesses requerimentos, solicitando o programa Calçada Legal, a gente lembra aqui que muitas dessas calçadas já foram feitas e, infelizmente, as pessoas, quando vão fazer determinadas obras, quebram, tornam aquela calçada numa condição muito pior do que o que ela já foi um dia antes de passar pelo programa. Isso é uma realidade. Ou seja, já aconteceu o programa Calçada Legal, mas quando outros serviços são realizados, como, por exemplo, a Compesa precisa, que é uma concessionária de serviço, fazer a desobstrução de uma galeria, fazer uma recolocação de uma tampa, ela quebra a calçada e não devolve a calçada como ela deveria ser devolvida, porque ela já estava uma calçada legal, mas deixa a obra como está, sem terminar, o que torna a vida dessas pessoas praticamente sem condições de mobilidade. Mas eu ouço com atenção o vereador Rodrigo Coutinho. Vereadora correligionária, amiga, estávamos saudosos com sua ausência, vereadora professora Ana Lúcia. Essa matéria é de extrema importância e a gente precisa dizer aqui, minha vereadora, que esse é um problema não só da prefeitura, porque quando a gente fala em calçada legal, a gente espera que a prefeitura, evidentemente, faça a sua parte, como eu tenho visto que a prefeitura tem ampliado as calçadas de uma maneira geral e provavelmente já licitou todo esse serviço, o vereador Rinaldo Júnior, e hoje está empenhada em realizar o contrato para poder entregar mais e mais calçadas. Eu, enquanto autor do Estatuto do Pedestre, uma lei que a gente aprovou aqui na legislatura de 2017, eu fico muito feliz de que em 25 a gente ainda esteja debatendo e discutindo pontos de melhoria para os transeuntes. É importante que a gente diga, vereador Hélio Guarabira, que a gente tem um grande problema nas comunidades de uma maneira geral. Quando a prefeitura faz uma calçada, uma rua novinha em folha, e os moradores, para ali fazer uma rampa de acesso à garagem, ou para ali fazer qualquer tipo de intervenção, uma escada, alguma coisa nesse sentido, acabam ocupando as calçadas e inviabilizando
o trânsito dos transeuntes. Então, essa é uma questão que ela precisa ser, de fato, muito bem operada pela Prefeitura do Recife, para que, através da secretaria responsável por controle urbano, a gente possa estar cada vez mais embargando esse tipo de obra e de situação. Porque ninguém está no direito de poder inibir o direito do próximo, de poder inibir o direito do cadeirante, de poder coibir o direito das pessoas poderem transitar com segurança e poder transitar ali de um lado para o outro, tendo o mínimo de dignidade. Então, isso é extremamente importante. A gente, um dia, nós todos vamos ser idosos e idosas, e a gente precisa pensar na terceira geração. A gente precisa pensar nas pessoas com mobilidade reduzida. E a gente precisa pensar sempre no recifense de uma maneira geral. Muito obrigada, vereador Rodrigo Coutinho. Incorporo vossa parte na íntegra. E é verdade, nós temos obras recentes de calçadas legais que os moradores acionam o nosso mandato para denunciar o desserviço que está sendo feito. Ou seja, a prefeitura já atuou ali, já foi gasto dinheiro, porque nós estamos vendo o dinheiro sendo gasto, né? Com diversas obras, inclusive com calçadas. E as pessoas se acham no direito, algumas pessoas, vereador Rinaldo Júnior, às vezes puxam, vamos dizer assim, muros, às vezes dificultando o acesso, né? Essas obras que são consideradas ilegais, elas não podem continuar acontecendo porque retira o direito de outro transeunte que tenha dificuldade de mobilidade e usa, vamos dizer assim, a pessoa com deficiência usa uma bengala, a pessoa com deficiência visual, o idoso usa uma bengala para poder se locomover, o cadeirante precisa ter essa rampa garantida para poder se deslocar com a sua cadeira. Então, pensando nisso, nós estamos aqui colocando diversos requerimentos nesse sentido de que o programa Calçada Legal chegue nessas avenidas, mas, sobretudo, faça a fiscalização com a Secretaria de Ordenamento Urbano para que as pessoas não danifiquem obras públicas caras que deixam de servir a população, embora tenha passado por uma requalificação bem recente. Presidente, o próximo requerimento, encerro esse bloco das calçadas legais e a gente vai para tratar agora das escolas. Nosso mandato também visitou escolas, como sempre visitou. Registrar aqui que não temos dificuldades de acesso, a gente se planeja para estar dentro das unidades de ensino. Repito, eu fui gestor escolar durante muitos anos, eu estou aqui discutindo o requerimento 4507 e o 4508, esses dois serão em bloco. E a gente sabe que toda escola tem uma rotina pedagógica diária, e nós, para estarmos dentro desse universo, sem sermos pertencentes dele, a gente precisa adentrar com muita cautela, com muito cuidado, e requer, inclusive, que a gente visite as escolas com, vamos assim dizer, com cuidado e o sentimento de que a gente está ali para buscar e agregar melhorias. E não foi diferente, nossa equipe esteve, nosso mandato esteve na Escola Municipal Professor José da Costa Porto, que fica ali em Joana Bezerra, no COC, e a Escola Municipal Novo Mangue, que também fica em Joana Bezerra, ou Coque City, como eles gostam de chamar. E na Escola Municipal José da Costa Porto, a demanda, vereador Rinaldo Júnior, peço já a Vossa Excelência ajuda nesse sentido, que a gente está encaminhando aqui hoje para a secretária de Educação, Cecília Cruz, a lotação e o encaminhamento urgente de o apoio do Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar, o AADEE. 73 estudantes laudados, nesse momento, se encontram sem esse acompanhamento. E isso é muito grave, porque isso é garantia constitucional e é inclusão de verdade. Não adianta a gente matricular o estudante, ele está constando lá, e não ter esse acompanhamento, que é o suporte para a aprendizagem desse estudante junto ao professor. Semana passada, nós estivemos numa audiência pública, chamada pelo Ministério Público, com diversos entes, que
debatem e que precisam melhorar nessa questão da inclusão. Ali estava o Sindicato dos Professores da Rede Municipal, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, os profissionais que fazem esse suporte nas escolas, a ADEs, a ADIs, diversas entidades também que militam a questão da inclusão, e a queixa era essa, a mesma, a contratação e o encaminhamento, a lotação urgente desses profissionais. E essa é a demanda mais urgente, vamos assim dizer, da Escola Municipal José da Costa Porto, para que essas famílias tenham o acompanhamento devido, esses estudantes tenham a sua aprendizagem garantida. Na Escola Municipal Novo Mangue, a demanda já foi a questão de ar-condicionado. Então, nós colocamos aqui para a solicitação nesse requerimento que fosse feito urgente o reparo e a manutenção dos ar-condicionados. A gente precisa reconhecer aqui que a nossa rede hoje, ela é uma rede que triplicou, e quando se triplica uma rede municipal, a gente sabe que as demandas e todas as solicitações também triplicam. Então, nós víamos aí numa corrida para a climatização das unidades de ensino. Chegamos a 100% da nossa rede coberta no início do ano passado. Isso é muito bom, é conforto térmico, é qualidade de aprendizagem, é conforto para os professores trabalharem, mas a gente sabe que isso demanda também, vamos dizer assim, manutenção preventiva, substituição desses ar-condicionados, manutenção da rede elétrica. Isso tudo precisa ser feito cotidianamente. E eu sei também que, como gestor escolar, as gestoras fazem esse pedido, encaminham. Hoje, a questão é bem mais dinâmica, é feito tudo pelos computadores, ela já aponta ali, já encaminha, mas a gente precisa melhorar, intensificar essa questão do acompanhamento para que a gente continue com as escolas climatizadas, todos funcionando, e os estudantes tenham o retorno nas suas aprendizagens. Presidente, o próximo requerimento é um requerimento que eu preciso destacar aqui, que é um pedido da nossa correligionária, a vereadora, já foi vereadora dessa casa, suplente vereadora Gorete Queiroz. Gorete compôs comigo e com Rodrigo Coutinho a chapa nas últimas eleições municipais e solicitou esse requerimento. A gente precisa fazer justa aqui reconhecimento à vereadora, que é militante dessa causa, e solicitou que nós fizéssemos esse requerimento. O requerimento ele versa sobre uma indicação ao prefeito do Recife para executar a implantação de faixas patadestres. É uma experiência que já existe em locais próximos a Parcãos, em outras cidades, e Recife precisa também largar na frente, colocando, aqui tem um modelo de como funciona. Se Vossas Excelências nunca perceberam no trânsito, quando a gente se depara com animais, vereador Fabiano Ferraz, Vossa Excelência, que é um agente de trânsito, os animais têm muitas dificuldades para atravessar. A gente sempre vê animais machucados por conta de não ter essa disponibilidade aqui. Então, a gente aqui encaminha para que a CTTU, eu acho que é a CTTU que faz esse trabalho, a gente está indicando aqui a prefeitura para que seja encaminhada a Tassiana e ela possa fazer, principalmente nos locais próximos aos parcãos. Nós temos essas experiências de parcãos, se Vossas Excelências nunca foram, levem seus animais, seus pets, são parques muito bons para os nossos cães e especialmente esses parques que são desenhados para esses animais, tendo essa travessia segura para os animais e seus tutores, com certeza, cães e gatos terão suas vidas cuidadas. Quem aqui tem animal, sempre que a gente está passeando com os nossos animais, a gente é quase que atropelado, principalmente quem tem animais mais idosos, ou então um pouco mais cheinhos, como vereadora Cida. Eu também tenho um animal, uma cadela idosa, e ela tem dificuldade para andar, e eu preciso que os passinhos dela sejam respeitados. Então, a gente atravessa quase que arrastando o animal, ou então coloca ele no braço, senão a gente é morto junto com o nosso animal. Então, é um cuidado aqui que a nossa cidade merece ter. Outras cidades estão vivendo essa experiência da patadestres, e a gente agradece a ex-vereadora Gorete Queiroz, dessa casa suplente, que teve esse olhar, viu essa experiência e encaminhou para nós. Esse requerimento também aqui eu peço o apoio dos meus colegas. Vereador presidente, esse requerimento eu encerro e parto para outros que versam agora sobre árvores. Então, tem o requerimento 4526, que versa sobre a erradicação de uma árvore.
Aí a gente tem o 4527, vou discutir em bloco. Tem também o 4614, o 4615 e temos ainda, deixa-me ver, o 4705, que versa também sobre árvores, erradicação e poda de árvores. Vereadores, a gente viu nas últimas chuvas que muitas foram os chamados, muitas foram as ocorrências com relação às árvores. A nossa cidade, ela vamos dizer, ela tem uma cobertura vegetal, vereadora Cida, muito legal. Nós temos muitas árvores, porém, algumas centenárias, algumas muito antigas. E é claro que elas têm a sua própria deteriorização do tempo, bem como elas precisam serem podadas, cuidadas, ou às vezes até, infelizmente, a gente precisa erradicar uma árvore, claro, com o compromisso de fazer o replantio de outras, porque oferecem riscos. Então, esses requerimentos vão muito nesse sentido. Nas últimas chuvas, muitas tombaram nas calçadas, nas vias locais, por cima de alguns imóveis, e a gente precisa garantir essa prevenção fazendo as podas e também, e aí eu peço a todo o pessoal que trabalha com essa cobertura da nossa vegetação, que possa estar fazendo essa questão das árvores e, além disso, fazendo estudo naquelas árvores que precisam ser erradicadas. Calma aí, para os ambientalistas não quererem me matar, achando que eu estou querendo acabar com a cobertura vegetal. É um cuidado com a vida das pessoas. Então, se a gente tiver esse cuidado com as árvores, estudando as que estão oferecendo riscos, aquelas que estão precisando serem erradicadas e assumir o compromisso de um replantio para que a gente garanta a segurança quando as chuvas se intensificam na nossa cidade. Eu tenho aqui um outro requerimento, vereador, que versa sobre escola. E aí a escola é a Escola Municipal dos Coelhos. Aqui já é outro requerimento. Já terminei aquele bloco, é o 4652, sobre a Escola Municipal dos Coelhos, onde a primeira escola, eu quero destacar, na qual eu fui lotada como professora no ano de 1994. A Escola Municipal dos Coelhos ainda era no Centro Social, e essa escola é resultado de uma luta da comunidade dos Coelhos, tanto das comunidades no entorno, como ainda alguns estudantes são de outros municípios. Como professora ali fui, muitos estudantes, vereadora Jo, vêm da região metropolitana, porque as suas mães trabalham aqui no centro. Então, eu trabalhei na Escola Municipal Centro Social dos Coelhos, a nossa equipe esteve lá, e várias intervenções se fazem necessárias. Também não tivemos dificuldades de acesso, a equipe visitou, a equipe teve as informações que precisava para poder solicitar aqui nessa casa, e aí a gente pede aqui lotação e encaminhamento de coordenador pedagógico, a escola precisa dessa cobertura urgente, o encaminhamento também da equipe gestora para compor o trio gestor, existe ali uma necessidade de afastamento da gestora por motivo de saúde e precisa esse trio gestor que é composto, vou explicar, para quem ainda não tem esse conhecimento de escola, é o gestor, o vice-gestor, o coordenador pedagógico, a gente chama de trio gestor, e quando algum desses pares precisam se afastar, a gestão da escola fica realmente descoberta, é preciso encaminhar um professor. E também agilizar a requalificação que dura mais de um ano e ainda não foi concluída. O primeiro andar já foi concluído, a escola está ficando muito legal. Como eu disse, é uma escola que faz parte da minha jornada. Eu fui lotada na escola no início da minha jornada, nos anos 90, 94, 95, passei ali 3 anos ou 4 da minha vida profissional. E eu também utilizo aquele prédio para fazer ações para aquela comunidade nos finais de semana, junto em parceria com a Secretaria de Saúde e de Educação. Mas a reforma ali já está se arrastando há um ano e a gente precisa concluir. O primeiro andar está ok, a escola já esteve em situação, tecnicamente falando, vamos assim dizer, em péssimas condições. Hoje a gente tem um primeiro andar bem ok, já está todo pronto, mas ainda precisa acelerar. Eu sei que não é fácil fazer reforma com o andamento dos dias letivos, a gente sabe disso quando a gente está fazendo qualquer coisa na nossa casa, que a gente precisa de urgência ou de manutenção, mexe com toda a nossa rotina, quiçá numa unidade de ensino, onde os dias letivos não podem parar, precisa se cumprir,
toda a carga horária, com professores dentro, com estudantes, com a comunidade, não é fácil. Eu ouço com atenção o vereador Felipe Alecrim. Vereadora Ana Lúcia, eu quero parabenizar Vossa Excelência, lembrar inclusive que a senhora vereadora conduz muito bem a Comissão de Educação. Ali nós temos debates importantes sobre uma educação de qualidade aqui no nosso município. Importante, inclusive, ressaltar que nós vamos votar favoravelmente a essa matéria que pede a reforma dessa escola municipal lá no bairro dos Coelhos. Importante a gente voltar o nosso olhar para essas questões estruturais, inclusive as questões que envolvem a disponibilidade de recursos humanos. A gente tem recebido inúmeras denúncias nesse sentido de falta de profissionais, sem falar na valorização que simplesmente não existe por parte dessa prefeitura. Nós também fizemos inúmeras fiscalizações que apontam problemas estruturais em dezenas de escolas que são administradas pela prefeitura. E é muito relevante os requerimentos que Vossa Excelência traz, exatamente por compor a base do governo e retratar literalmente aquilo que acontece na rede de educação municipal aqui na cidade do Recife. Faltam vagas, faltam professores, faltam auxiliares, infraestrutura inadequada. Nós chegamos ao absurdo de aprovar aqui requerimentos que pediam, por exemplo, o reabastecimento de água potável, água para os professores, para os servidores, para os alunos consumirem. Requerimentos que nós aprovamos aqui pedindo que fossem retirados da escola entulhos de lixo, resto de obra que existe dentro da escola, que inclusive poderia ocasionar acidente nos alunos da rede municipal. Então é muito representativo que a presidente desta comissão suba essa tribuna para apontar esses pontos de melhoria. Isso mostra que esse poder legislativo está preocupado, sim, com aquilo que precisa melhorar. Obviamente, estando na oposição, a gente tem certa liberdade de dizer que a nossa educação, senhor presidente, está um caos. Nós temos, segundo o próprio portal de transparência da prefeitura, um dado relevante, são mais de 6.000 crianças que estão fora de sala de aula. Inclusive, há um projeto nosso para que se estabeleça um voucher escolar para que essas crianças que estejam ausentes da sala de aula possa ter ali um recurso que é destinado à sua família para poder matricular essas crianças em escolas particulares. Então, finalizo o meu discurso parabenizando mais uma vez Vossa Excelência, que tira essa pecha de ser situação ou oposição, mas que traz um retrato real daquilo que acontece com a educação aqui em nossa cidade. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Felipe Alecrim. Incorporo vossa parte até a citação do seu projeto, que versa sobre pegar dinheiro público e jogar em entidade privada. Sou servidora pública. Luto para que a minha categoria seja mais valorizada, bem mais remunerada, mas que a educação seja pública, de qualidade para todos. Nunca, jamais, em tempo algum, servir pelo ente privado. O ente privado existe para fazer um serviço à educação, que continue fazendo e seja pago pelo dinheiro de quem quer e pode pagar. Muito obrigada, vereador. Bom, presidente, ainda sobre alguns requerimentos que aqui estou, antes de terminar, ainda estou aqui, eu tenho aqui outros dois requerimentos importantes que conversam, dialogam muito com a pauta da vereadora Liana, quando fez uma audiência tratando sobre as questões da neoenergia. Recentemente, vereadora, Vossa Excelência deve ter visto a questão de um cachorro, acho que da cidade próxima a Olinda, que faleceu ao se encostar num poste. E eu trago dois requerimentos aqui que falam sobre, não sobre a questão do vazamento de corrente de energia, mas tem tudo a ver, que é a questão da qualidade dos postes. Veja, o requerimento 5111 traz aqui
uma indicação para reforçar a iluminação, ora o poste está lá em perfeitas condições e não tem luminária, ou está queimada, e aí, nesse caso aqui, é competência da Neoenergia, ora o poste precisa ser retirado urgente para não cair na cabeça de alguém ou na casa de alguém. Esse é o requerimento 4752, da rua Pedro Afonso, em frente ao número 714, aqui em Santo Amaro, que está em péssimas condições. E aqui eu trago o relato dessa família, que diz que já ligou para a Neoenergia, já abriu o protocolo, já solicitou. Eles dizem que não é competência deles, que ligue e resolva com outro ente. E aí, o ente público, a gente já procurou aqui saber, é de responsabilidade da Neoenergia, sim. Mas eles estão mal acostumados que as famílias procuram sempre resolver. E aí é que está o perigo. Porque esse poste energizado, com várias fiações, se ele cair aqui, o dano já vai ser desastroso. E se alguém se aventurar para tirar, a gente pode ter mais vidas ceifadas aqui. Então, esses dois requerimentos dialogam nesse sentido, de que a Neoenergia assuma as suas responsabilidades, pare de estar empurrando com a barriga. Recentemente, a gente já viveu aqui nessa casa a questão de requerimentos para a ligação. Eles fazem o desligamento e, para fazer a ligação, é preciso, às vezes, a intervenção de alguém que esteja caminhando com o governo, e isso não pode acontecer. Uma gestão que não olha para o cidadão, independente dele ser determinada conotação política ou não, é muito triste e faz-se necessário. Então, o meu apelo aqui vai para a Neoenergia, para que assuma as suas responsabilidades, faça a manutenção desses postes, substituição, antes que o pior aconteça, como tem acontecido nas chuvas. E acaba que a conta sempre vai para alguém, e não é sobre isso que a gente quer falar. A gente quer falar sobre a preservação das vidas das pessoas. Não importa aqui se é de responsabilidade de A, de B, da prefeitura, do governo. O que importa aqui é que o serviço seja feito e que a população pare de sofrer e está mendigando um serviço que é de seu direito. As contas são pagas em dia. Não pague não para ver se não corta, não fica no escuro. Não pague não. Agora, para prestar um serviço, é uma verdadeira saga. Então, esse é o meu apelo, presidente, para que a gente possa ter as vidas preservadas, que é um direito inquestionável e indiscutível. Muito obrigada.